O sertão sempre teve seus segredos, mas alguns eram tão pesados que nem o vento seco queria carregar. E aquele povoado pequeno, perdido entre pedras quentes e mandacarus retorcidos, escondia um dos piores. A história começa numa manhã que parecia igual a todas as outras, mas que carregava um presságio sombrio, o silêncio das aves. Quando até o sertão silencia, é porque algo terrível está para acontecer. E foi nesse dia que o filho de Dona Maristela, um menino outrora doce, cruzou a última linha entre a humanidade e o abismo. Dizem que a dureza da vida molda os homens, mas alguns deixam a alma rachar. O nome dele era Jandir. Cresceu vendo o pai beber até perder a consciência, vendo a mãe se arrastar sozinha para garantir um prato na mesa, e ouvindo que no sertão só sobrevivia quem virava fera. E, de tanto repetir essa frase dentro da cabeça, Jandir deu ouvidos à parte errada. Aos poucos, a inocência se perdeu como água no chão rachado. Outros rapazes ainda tinham compaixão, ainda ajudavam, ainda dividiam um pouco. Mas Jandir começou a gostar do medo que causava. Ria quando os mais fracos desviavam do caminho. Gostava de ser visto como ameaça. Era como se o vazio que lhe faltava por dentro só se enchesse com o sofrimento dos outros. O povoado percebeu tarde demais que aquele menino estava se tornando algo perigoso demais. Quando ele atacou um vendedor que passava pela estrada, alguns acharam que era apenas descontrole. Quando ele ameaçou um idoso, disseram que era altivez juvenil. Mas quando ele colocou fogo na casa de uma família inteira por causa de uma discussão de domingo, o sertão estremeceu. A própria mãe chorou de joelhos, implorando por perdão aos céus, dizendo que tinha perdido o filho para sombras. Mas nenhum pedido de desculpas apagava o que ele tinha feito, e o que ainda faria. Jandir já não era mais um rapaz revoltado, era um monstro moldado pela própria violência do sertão. E ninguém sabia como deter um homem que não tem nada a perder, que não teme ninguém, que não respeita Deus nem destino. Foi quando um dos moradores, desesperado, disse uma frase que ninguém imaginava ouvir naquele povoado: chamem Lampião. Aquelas palavras deixaram todos gelados. Chamar o rei do cangaço era como pedir ao fogo para corrigir a noite. Era pedir justiça ao homem que fazia a justiça tremer. Mas ali, naquela situação, o povo acreditou que apenas ele poderia lidar com alguém que já estava além de qualquer lei. E o chamado foi feito. O cangaço vivia em movimento, mas notícias de injustiça eram como faro para o bando de Lampião. E quando chegou a informação de que um rapaz tinha se tornado praga viva, colocando fogo em quem nada lhe fez, Lampião sentiu algo que não confessaria a ninguém: um espelho. Ele próprio vira monstros nascerem da fome, do abandono, da raiva. Sabia que, às vezes, um homem era torcido pelo mundo até quebrar. Mas também sabia de outra coisa: bandido ele entendia, mas covarde ele não perdoava. E o que Jandir havia feito ultrapassava qualquer desculpa. A aproximação do bando foi anunciada pelo brilho do sol nas alpercatas e pelo som ritmado dos passos entre as pedras. Aquele povo nunca esqueceu o momento em que Lampião parou no meio da praça, ajustou o chapéu cheio de medalhas, e olhou a todos como se pudesse enxergar a alma por trás dos olhos. A tensão era tão espessa que parecia que o ar pesava. E então, em silêncio absoluto, alguém apontou para o casebre onde Jandir estava escondido. Lampião não precisou de discursos. O olhar dele bastava. O monstro criado pelo sertão não fugiu. Saiu com o peito estufado, como se encarar Lampião fosse sua última prova de grandeza. Mas quem encara o rei do cangaço com arrogância assina a própria sentença. Foi quando Jandir, com ódio e orgulho explodindo nos olhos, confessou tudo, disse que queimaria de novo, que ninguém o mandava, que o sertão pertencia aos fortes. E ali Lampião entendeu: não havia redenção. Não havia cura. Aquele rapaz tinha cruzado a linha que separa um criminoso de uma criatura perigosa demais para existir. A execução não foi um ato de fúria. Foi um julgamento seco, duro, inevitável. Lampião deu a Jandir a chance de dizer suas últimas palavras, mas o rapaz cuspiu no chão. O sertão inteiro prendeu o ar quando o tiro ecoou contra as pedras. E naquele instante, o povoado chorou, não pela morte, mas pelo que ele havia se tornado. Mas a história não acaba ali. A mãe de Jandir, Dona Maristela, caiu no chão aos prantos, segurando o corpo como se supersticiosamente tentasse puxar a vida de volta. E foi então que um acontecimento inesperado congelou o bando e surpreendeu até Lampião. Ele se aproximou, tirou o chapéu, colocou a mão no ombro da mulher e disse a frase que marcaria o destino daquele dia: o sertão perdeu seu filho antes de eu chegar. Meu tiro só encerrou o sofrimento. E ali, naquele silêncio sepulcral, todos sabiam: o terror tinha sido detido, mas o sertão nunca perdoaria quem o alimentou. Esse foi apenas o começo.
As horas que seguiram a execução de Jandir não foram de alívio, foram de silêncio pesado, daqueles que fazem até o canto dos pássaros parecer desrespeitoso. O sertão inteiro parecia respirar devagar, esperando para ver o que viria depois. Lampião não era homem de virar as costas e simplesmente ir embora após derrubar um monstro. Ele sabia que as raízes da maldade quase sempre ficam enterradas bem mais fundo do que o corpo. E quando o sol começou a cair, tingindo de vermelho as pedras secas e os espinhos do chão, uma revelação inesperada começou a tomar forma. Era como se o sertão, ainda impregnado pela ferocidade de Jandir, estivesse prestes a revelar que aquela história tinha um capítulo muito mais sombrio. Dona Maristela continuava caída no chão, abraçada ao corpo sem vida do filho, mas suas lágrimas já não eram só de dor, eram de culpa. E foi essa culpa que, aos poucos, começou a escapar pelos lábios dela, numa mistura de soluços, remorso e confissão. O bando, que já se preparava para montar nos cavalos e seguir caminho, parou. Aquela mulher, destruída e tremendo, não falava mais como mãe, falava como testemunha do que realmente levou Jandir ao abismo. E o que ela disse fez até Lampião estreitar os olhos. Jandir não virou monstro apenas pela vida dura, pela miséria ou pela ausência de pai. A história era muito mais apodrecida. Desde pequeno, o rapaz sofria algo que ninguém imaginava, e ninguém jamais ousou impedir. O pai de Jandir, um homem violento e incapaz de controlar a própria bebida, descontava toda sua frustração no filho. Não apenas com tapas e chutes, mas com humilhações que deixavam cicatrizes muito mais profundas que as do corpo. Ele trancava o menino no curral, deixava-o sem comida, dizia que um dia ele teria que aprender a mandar pelo medo, já que nunca teria nada para mandar pelo respeito. Aquelas palavras, repetidas por anos, foram se infiltrando na mente do menino como veneno lento. E enquanto a mãe, fraca e acuada, tentava protegê-lo, era sempre derrubada pela violência do marido. Jandir cresceu aprendendo que quem não bate apanha, que quem não amedronta sofre, que quem tenta ser bom é esmagado pelo sertão como formiga na areia quente. E Lampião ouviu tudo sem piscar. Não porque sentia pena, mas porque reconhecia aquele tipo de criação. Ele já vira homens nascerem assim. O sertão, em sua brutalidade, fabricava feras. Mas aquilo não justificava o que Jandir havia feito. Só explicava porque a alma dele foi se torcendo até quebrar. Mas a confissão de Dona Maristela não acabou ali. Ela tremia tanto que parecia que o corpo tentava expulsar a culpa junto com o ar. E foi então que ela revelou a segunda parte da verdade, a parte que fez o bando inteiro trocar olhares tensos. Jandir não tinha cometido seu último crime sozinho. Havia alguém mais. Alguém que o incentivou, que o abasteceu com bebida, que acendeu ainda mais a chama sombria do rapaz. Alguém que se escondeu enquanto o menino queimava famílias. Alguém que queria ver o povoado sangrar, mas que não tinha coragem de fazer com as próprias mãos. O nome surgiu como um veneno cuspido, Aderbal. Aderbal era um comerciante rico, dono de terras e gado, mas também dono de uma maldade refinada. Era oportunista, manipulador, e sempre soube se manter acima de qualquer suspeita. Dizia-se amigo do povo, mas explorava cada família com juros abusivos, tomando animais e plantações quando as pessoas não conseguiam pagar. Ele sabia que Jandir era instável, que tinha ódio acumulado, que já se inclinava para a violência. E percebeu no rapaz a chance de criar um bode expiatório perfeito. Foi Aderbal quem incentivou Jandir a impor medo no povoado. Foi Aderbal quem ofereceu dinheiro fácil ao rapaz para mostrar quem mandava. Foi Aderbal quem garantiu que ninguém encostaria nele, porque, no fim, tudo recairia sobre Jandir. E quando o pior aconteceu, quando o fogo consumiu aquela família inocente, foi Aderbal quem desapareceu na noite seguinte, limpando as mãos como se nada tivesse acontecido. O povo, acuado, nunca ousou confrontá-lo. Apenas sussurravam que com Aderbal, o diabo anda de cabeça baixa. Ao ouvir aquilo, Lampião endireitou a coluna, lento, como uma fera que desperta. O olhar dele mudava poucas vezes, e aquela era uma delas. Ele já condenara Jandir, mas agora via que havia outro culpado, muito mais perigoso, muito mais ardiloso, muito mais vil. E esse culpado ainda respirava. O sertão sempre teve medo de Aderbal, mas Lampião não. Ele virou para o bando e apenas disse: "Onde esse desgraçado se esconde?" O povo recuou. Ninguém ousava apontar. Aderbal tinha olhos em cada canto. Sabia de tudo. Era como sombra grudada no chão. Mas uma criança pequena, que mal tinha dentes, levantou o braço e apontou com inocência onde os adultos tremiam em indicar. Lampião sorriu de canto. "Menino não sabe mentir. Vamos." O bando montou a cavalo.
Dona Maristela gritou para que tivessem misericórdia, dizendo que a culpa dela era tão grande quanto a do filho. Lampião não respondeu. Não era hora de consolar. Era hora de fazer justiça, do modo como o sertão entendia justiça. A trilha até o esconderijo de Aderbal era estreita, quase engolida pelo mato seco. Quanto mais se aproximavam, mais forte ficava a sensação de que algo muito maior que a história de Jandir estava prestes a se revelar. E, quando finalmente chegaram, perceberam que Aderbal não estava sozinho. Havia homens armados guardando a porta, como se estivessem esperando exatamente aquilo. Lampião desmontou e caminhou até eles como quem caminha para uma fogueira que não teme. Quero o dono da casa, disse. Os capangas olharam uns para os outros, nervosos. A coragem deles era grande quando se tratava de ameaçar pobres, mas diante de Lampião, o medo cortava o ar. Um deles tentou reagir, mas o som seco da arma de Maria Bonita silenciou qualquer pensamento atrevido. E foi então que Aderbal apareceu na porta, com um sorriso que dava nojo. Eu sabia que você viria, Lampião. Então sabe também por que estou aqui. Respondeu o cangaceiro. O ar ficou tão tenso que parecia que o calor do sertão diminuíra só para assistir ao confronto. Ali, diante de todos, Aderbal jogou a máscara no chão e assumiu sua verdadeira face. Disse que Jandir serviu aos seus planos. Que o povoado era fraco demais para resistir. Que ele não tinha culpa, porque era a natureza do sertão esmagar quem não presta. E Lampião, com o olhar de predador que já pecou e já foi pecador, respondeu apenas: o sertão pode ser duro. Mas eu sou mais. O que aconteceu depois foi rápido demais para os olhos humanos acompanharem. O primeiro tiro ecoou como um trovão. Os capangas tentaram reagir, mas o bando de Lampião era uma tempestade pronta para cair. A poeira subiu, o cheiro de pólvora tomou o ar, e o chão seco bebeu o sangue dos que acreditaram que poderiam enganar o destino. Aderbal tentou fugir. Tentou correr pelo matagal. Tentou ser serpente. Mas ninguém escapa quando deve uma alma ao sertão e Lampião vem cobrar. Ele tropeçou, caiu de joelhos, virou-se tremendo pela primeira vez. E, diante dele, Lampião ergueu a arma não como cangaceiro, mas como juiz. Você fez um monstro nascer. Agora, paga por ele. O tiro ecoou como uma libertação. A justiça, naquele dia, não veio dos livros. Veio das mãos de quem o sertão escolheu para equilibrar o peso da maldade. E o povoado, pela primeira vez em anos, conseguiu respirar. O sol estava se pondo atrás da caatinga quando a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Lampião estava chegando, e não era por acaso. Todos sabiam que quando o rei do cangaço se movia, o sertão estremecia. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Até os pássaros pareciam se calar, como se a natureza sentisse que algo pesado estava prestes a acontecer. No centro dessa história estava um filho, um homem que um dia fora simples, trabalhador, morador comum do sertão, mas que, com o tempo, havia se transformado em algo muito pior, um tirano, um predador de gente indefesa, alguém que encontrou prazer no sofrimento de inocentes. E, como diz o sertanejo, quem vira bicho no sertão, uma hora encontra quem caça bicho. O nome dele se espalhava com medo. Antenor, filho de um homem honrado que fez de tudo para criá-lo direito, mas que viu seu menino tomar gosto pelo poder, pelo abuso, pela violência gratuita. O povo dizia que Antenor não tinha virado monstro por necessidade, mas por escolha. A primeira vez que espancou um vizinho, fê-lo rindo. Na primeira mulher que agarrou à força, achou graça. No primeiro velho que humilhou, se gabou. Com o tempo, ele passou a agir como coronelzinho, cobrando taxas que ninguém devia, tomando animais, cercando terras que não eram suas. Seu pai, velho Amaro, vivia derrotado, sem saber onde tinha errado. O sertão chamou aquilo de tragédia. Mas Lampião chamaria de dívida. Tudo começou quando Antenor fez algo que o sertão jamais perdoaria. Uma família humilde, sem posses, perdeu o pouco que tinha para seca. 3 cabras, único sustento. O patriarca da família, um homem magro e calejado chamado Zebié, foi pedir ajuda, não esmola. Queria apenas água do poço que Antenor havia tomado à força de outras famílias. Antenor saiu de dentro de casa com um sorriso frio, pediu para a esposa trazer cachaça, bebeu olhando nos olhos de Zebié e disse: água aqui só bebe quem eu deixo. E para tu, velho, o que tem é ordem. Ordem de sumir daqui. Zebié tentou argumentar, mas Antenor, na frente de todos, lhe deu um chute tão forte que o derrubou. Depois, para provar que mandava, amarrou a filha mais nova do velho, uma menina de 14 anos, pelo braço e disse que ela só sairia dali quando ele bem entendesse.
Aquilo destruiu a família e revoltou o povoado inteiro. Mas ninguém teve coragem de enfrentar Antenor. Ninguém, exceto um homem que ainda não sabia do ocorrido, Lampião. Dias depois, quando a notícia correu pelos caminhos poeirentos do sertão e chegou aos ouvidos do bando, os cangaceiros ficaram em silêncio. Não porque tinham medo, mas porque conheciam o tipo de raiva que Lampião guardava para injustiças contra mulheres e velhos. Maria Bonita ouviu a história junto dele. Seus olhos fitaram o chão, depois buscaram o rosto do companheiro, e o que viu fez seu sangue gelar. A expressão fechada, fria, calculada, aquela que Lampião fazia antes de decretar a sentença de alguém. Ele não gritou, não praguejou, apenas disse: se esse miserável virou bicho, hoje ele encontra o caçador. Aquela noite foi de preparação. Os cangaceiros ajeitaram armas, conferiram cartuchos, compartilharam silêncios pesados. Ninguém questionou o líder. Quando Lampião dava uma ordem assim, era porque a justiça, ou a vingança, já estava escrita. Antes de partir, Maria Bonita segurou o braço do companheiro e perguntou: é só o homem, Virgulino? Ele respondeu: só quem merece. Mas o pai não merece carregar desgraça do filho. Ele já sofre o suficiente. Mesmo na dureza, Lampião sabia separar culpados de inocentes. Quando o bando se aproximou do povoado, a poeira levantada pelos cavalos anunciava que algo grande estava prestes a acontecer. O povo se escondia atrás das portas, mas dessa vez era uma esperança tímida que surgia em seus olhos. Alguns murmuravam: vai ver agora, quem fez chorar, vai chorar. Outros rezavam pedindo que Lampião fosse instrumento de justiça. Em meio aos olhares assustados, uma mulher correu até a estrada, ajoelhando-se diante dos cangaceiros. Era Rita, mãe da menina que Antenor mantinha presa. Com lágrimas que pareciam queimadas pelo sol, ela implorou: se é verdade que são homens de coragem, salvem minha filha. Lampião se aproximou, ergueu a mulher do chão e respondeu: ninguém toca no que é seu, dona. Hoje o sertão devolve o que lhe foi tomado. A entrada do bando na casa de Antenor foi rápida, silenciosa e cirúrgica. Lampião entrou pela porta da frente como se fosse dono do lugar. Os cangaceiros cercaram tudo. Antenor, surpreso, tentou correr, mas foi agarrado por um dos homens de Lampião. Quando se viu cercado, com o rosto no chão e a poeira entrando no nariz, começou a gritar que era tudo mentira, que o povo inventava histórias, que era inocente. Mas Lampião não queria ouvir desculpas. Ele queria a verdade. Chamou a menina que estava trancada no quarto. Ela apareceu tremendo, com marcas nos pulsos. Quando viu o pai, correu para ele e desabou em lágrimas. O silêncio que se seguiu foi pior que grito. Lampião olhou para Antenor e disse apenas: a justiça aqui é rápida. Tu já fez velho sangrar, menina chorar. No sertão, quem faz assim, paga. O julgamento foi na frente de todos, porque Lampião sabia que o povo precisava ver que o medo mudava de lado. Antenor tentou argumentar, tentou culpar a bebida, o calor, o dia ruim. Mas nenhum desses argumentos salva alguém que virou monstro por escolha. Quando o clímax chegou, Lampião perguntou: por que tu virou isso? Teu pai é homem direito. Te deu criação. Onde foi que tu se perdeu? Antenor não respondeu. Só chorou. E talvez ali, na última hora, tenha percebido que nada no mundo protege quem usa o poder para ferir os fracos. A sentença veio como o sertão gosta, curta e certeira. Lampião ordenou que Antenor fosse levado até o mesmo poço que tomara do povo. Lá, colocou o homem de joelhos. O povo assistia em silêncio, não de crueldade, mas de alívio. Era como se estivessem vendo anos de humilhação finalmente se dissolverem. Lampião, sem levantar a voz, disse: água tu negou. Dignidade tu tirou. Hoje tu devolve ao sertão o que roubou. O desfecho foi rápido. Um estampido ecoou pela caatinga. A poeira baixou devagar. E o povo sabia, não era vingança, era justiça do sertão. Quando tudo terminou, Lampião chamou o velho Amaro. O pai do condenado chegou tremendo, devastado, mas com uma dignidade que comovia. Lampião colocou a mão no ombro dele e disse: pai nenhum merece isso. Mas seu filho fez escolhas que o levaram longe da criação que o Senhor deu. O velho chorou, não de discordância, mas de dor. E o rei do cangaço, apesar de toda a fama, ficou ali mais alguns segundos, em respeito ao sofrimento de um pai que perdeu um filho para o pior tipo de morte, a morte moral, antes da física. O bando foi embora sem festa, sem gritos, sem violência extra. A menina salva voltou para os braços da mãe. O povoado respirou pela primeira vez em meses.
E naquela noite, enquanto o vento soprava entre os mandacaros, alguém murmurou: Lampião não é santo, mas às vezes chega como resposta. E é por isso que essa história continua viva. Porque o sertão nunca esquece o dia em que um filho virou monstro. E Lampião o condenou. Se você quer mais histórias como essa, fortes, reais, arrepiantes, deixe seu comentário dizendo o que achou, se inscreva e deixe o like. Seu apoio ajuda o canal a continuar trazendo justiça do sertão para as telas.